Olá pessoal, tudo certo? Hoje estamos reunidos para a nossa quarta aula de introdução à análise das demonstrações contábeis. Já falamos uma aula de introdução, falando sobre a qualidade das demonstrações, sobre que tipo de informação utilizar. Tivemos uma aula sobre uma análise financeira, uma aula sobre uma análise patrimonial e hoje trabalharemos a análise econômica das empresas, certo? Então, resgatando um pouquinho o que nós falamos, o que nós vimos nas outras aulas. Nós olhamos na aula passada para fazer análise patrimonial diversos indicadores de endividamento, onde a gente analisou principalmente a quantidade do endividamento, o perfil dessa dívida, se ela é de curto ou de longo prazo, e também o custo dessa dívida, dessa onerosidade. Antes tínhamos trabalhado com os indicadores de análise financeira, principalmente liquidez corrente, liquidez geral, liquidez seca, e hoje a gente vai entrar nos indicadores de rentabilidade, certo? Mas a primeira questão é como medir o desempenho de uma empresa, certo? Como medir o desempenho de um aluno em sala de aula? Hoje, a maioria das escolas utiliza a nota, a prova e faz uma nota do aluno. A nota pode não ser a melhor forma de mensurar, a melhor forma de medir o desempenho, de medir o aprendizado, mas hoje é a forma que se consegue utilizar. Então, é a forma vigente. Como a contabilidade mensura o desempenho de uma empresa? Tá? A contabilidade mensura por meio do lucro. O lucro pode não ser a melhor forma de mensurar o desempenho da empresa, mas é a forma que se convencionou na contabilidade, pelo regime de competência, analisar o desempenho de uma empresa por meio do lucro ou do prejuízo, do resultado contábil. Agora, o que é um lucro bom? Né? Um lucro bom, um número de forma bruta, um número de forma absoluta, quer dizer pouca coisa. Um lucro de R$ 1 milhão em determinado período pode ser excelente para uma empresa e pode ser um péssimo resultado para outra empresa. Então, esse lucro a gente tem que contextualizar, a gente tem que correlacionar com algumas coisas para daí poder dizer se ele é um lucro bom ou se não é um lucro bom, se é um lucro suficiente, se é um lucro satisfatório para remunerar esse investidor. Uma forma bem tradicional de calcular o lucro é o ROI, né, o retorno do investimento, a rentabilidade na perspectiva da empresa, que basicamente é pegar o lucro líquido e dividir pelo ativo total. Essa é a fórmula mais simples de calcular a rentabilidade. Esse indicador é um indicador que quanto maior, melhor. Claro que a empresa sempre vai ter limitações de produtividade, questões ambientais, questões sociais, mas do ponto de vista econômico, quanto maior o ROI, melhor para a empresa. Mais retorno está tendo a empresa em relação a todos os recursos que ela investiu, seja investimento em caixa, em estoque, imobilizado. Então, nesse indicador, a gente está considerando que todos os ativos são lugares onde a empresa alocou recursos, são investimentos da empresa, e o lucro como desempenho, para ver se ele compensa ou não compensa, certo? Um exemplo aqui, um ativo total de R$ 1.000, um lucro de R$ 100, 100 dividido por 1.000 dá 10% de ROI, Return on Investment, ou retorno do investimento, ou retorno do ativo, ou retorno da empresa. São vários rótulos, são vários nomes para a mesma coisa. Calcular o quanto que a empresa teve de retorno em cima de todos os recursos que a empresa investiu. É a única forma de calcular o retorno? Não. Eu posso calcular um retorno também na perspectiva dos sócios, na perspectiva do capital próprio, na perspectiva dos acionistas. É bastante parecido. Eu vou pegar o lucro líquido, que é a métrica de desempenho da contabilidade, e dividir pelo PL. Então, em vez de usar o ativo total, eu vou usar o PL, o capital próprio. Esse indicador a gente pode chamar de ROE, Return Over Equity, ou pode chamar rentabilidade do PL, retorno do capital próprio, retorno dos proprietários, retorno do investimento. Da mesma forma, ele tem vários nomes, mas basicamente é calcular o lucro sobre o capital próprio, sobre o PL, certo? Um exemplo, a empresa tem um PL de 500 mil, teve um lucro líquido de 100 mil, 100 dividido por 500 dá 20% de retorno sobre o capital próprio. Agora, o que é mais importante? Calcular o retorno sob a perspectiva da empresa ou sob a perspectiva dos sócios? Não existe um certo ou errado. Vai depender
dentro de qual perspectiva, qual é o viés da tua análise, o que estás analisando, e muitas vezes uma tomada de decisão pode gerar um conflito, que pode aumentar uma rentabilidade e diminuir outra rentabilidade. Isso principalmente quando está se mexendo em estrutura de capitais. E até tem a questão que eles chamam de conflito de agência, que tenta tratar um pouco dessas questões sobre esses conflitos aí na teoria da agência, certo? Agora, além desses dois indicadores, qual é um outro indicador muito importante para calcular o desempenho e o resultado da empresa? Então, a gente falou da rentabilidade. Agora a gente vai falar da lucratividade. Muita gente confunde esses indicadores, são diferentes. Rentabilidade eu estou vendo retorno. Lucratividade eu estou vendo do que eu gero de receita, o que vira lucro, certo? Esse indicador também, quanto maior, melhor. Claro que existem empresas que vão estar num mercado onde elas buscam mais o giro, buscam um preço muito barato, buscam uma quantidade maior, um ganho de escala, então naturalmente vão ter uma lucratividade menor, vão ter uma margem de lucro menor. Outras empresas no mercado de luxo ou em nichos específicos vão ter uma margem de lucro maior. Mas quanto maior a margem, mais importante, mais interessante para a empresa. Existem diversos investidores, né, o Warren Buffett, por exemplo, que olha muito para esse indicador, porque ele serve meio como uma margem de segurança para caso mude o cenário, mude uma questão tributária, aumente matéria-prima. Quanto maior a margem de lucro, mais segurança a empresa tem, que não vai sair da zona de lucro e ir para a zona de prejuízo, certo? Então, o que é a lucratividade, né? Pegar o lucro líquido e dividir pela receita líquida. Essa questão de receita líquida e receita bruta também os autores divergem um pouco. Hoje a maioria das empresas está divulgando até a DRE já a partir da receita líquida e mostra essa conciliação entre a receita bruta e a receita líquida numa nota explicativa. Então fica até mais fácil calcular em cima da receita líquida. Qual a interpretação desse índice, né? Vamos supor que deu 10%. Significa que de cada R$ 100 que entra como receita, como faturamento líquido, R$ 10 vão virar lucro, certo? Um exemplo, receita líquida de 200 mil, lucro líquido de 50 mil, 50 dividido pelos 200 dá 25%. 25% é uma boa margem de lucro, ok? Continuando, então vimos 3 indicadores que vão servir para ver a situação econômica da empresa, para ver o desempenho dela, além de só os valores brutos, que eu posso olhar a geração de caixa, posso olhar o lucro, mas olhando os indicadores eu estou contextualizando com números da própria empresa, o quanto que ela investiu, o quanto que os sócios investiram ou o quanto que ela teve de receita. Os outros indicadores, por exemplo, a gente falava da liquidez, quanto maior, melhor. Desde que não seja muito alto, porque pode significar uma ociosidade de recurso que não é interessante. Quando a gente falou de endividamento, quanto menor, melhor. Desde que não fosse muito baixo, porque muito baixo significa uma baixa alavancagem e, consequentemente, não é interessante. A empresa tem um baixo risco, mas tem um crescimento muito lento. Né? Utiliza mal os recursos próprios, são mal alavancados. Agora, esses indicadores não. Rentabilidade e lucratividade, quanto maior, melhor. Sem nenhum limite, sem nenhuma limitação. Certo? Então, esses indicadores não têm aquelas ressalvas que a gente faz com a liquidez, que a gente faz com o endividamento. Ok? Com isso, damos a nossa missão por cumprida e bem cumprida. Na próxima aula, temos o nosso último encontro desse curso de introdução à análise das demonstrações contábeis. Até mais. Tchau, tchau.